Continuamos ainda no capítulo 6 do Evangelho de São João, em que Jesus faz o grande discurso do pão da vida. Nós já ouvimos Jesus dizer que saciaria o povo. Depois Jesus faz uma grande multiplicação dos pães e faz com que o povo se sente sob a relva, e naquele lugar, no deserto, se encontra com ele e os ensina. Jesus se apresenta, portanto, como aquele que dá o alimento, que apacenta o povo e que ensina a lei, a verdade. Agora, o Senhor é mais categórico e direto. Agora, Ele diz quem é este pão. Agora, Ele nos revela aquilo que está no centro do anúncio do Evangelho, de um pão que salva, de um pão que liberta e um pão que nutre. Estamos falando, meus irmãos, de sua própria pessoa, de Jesus nosso Senhor. Agora, Ele fala claramente que quem dele comer nunca morrerá. Eis, portanto, a grande revelação, mas infelizmente os judeus só conseguem ver a superfície. Este não é o filho de Maria e José, este não é aquele que nós conhecemos os seus familiares e que moram aqui conosco, e começam a murmurar. A murmuração é uma atitude própria daqueles que têm uma fé abalada, enfraquecida. Sempre que alguém murmurar, é porque não confia plenamente no outro ou em Deus. É um sintoma desta doença espiritual que é a falta de fé. Então o Senhor se nos apresenta então como aquele que vai ser a razão de nossa esperança, aquele que vai orientar os nossos passos, aquele que vem para nos alimentar. Na primeira leitura da missa de hoje, nós vimos que o profeta Elias, na fuga de Jezebel, porque ele tinha acabado de matar os sacerdotes os sacerdotes pagãos, então agora, fugindo, por conta daquela perseguição feita pelos seguidores de Baal, ele se entristece, ele se encontra sozinho no caminho, está depressivo e solitário. E ali, debaixo de uma árvore, ele pede a Deus que o dê a morte. Ele está desolado. E veja, meus irmãos, debaixo de uma árvore, Deus se encontra com este homem, por meio intermédio de um anjo. Deus envia um alimento. Na Sagrada Escritura, muitas vezes nós vamos ver que os homens debaixo da árvore se encontram em sua plena humanidade. Eles precisam do auxílio e da ajuda de Deus. É debaixo da figueira que Jesus vê um outro homem e diz: eu te conheci como tu eras na tua humanidade. E a partir dessa humanidade, Deus vem para resgatar o homem, para dar o verdadeiro sentido da vida. No Evangelho de hoje, Jesus fala exatamente isso: eu sou o pão da vida. Cabe-nos, neste domingo, nos perguntar: e o que é de verdade viver? Será simplesmente existir, respirar, sobreviver de qualquer modo, sem rumo, sem sentido, sem uma finalidade para a existência? Que vida seria esta? Vazia, muitas vezes inútil. Então, o alimento que Cristo nos dá, que é seu próprio corpo, vai dar um sentido a esta vida, nos permitindo que ela seja uma vida de verdade. Ele nos diz: eu sou o sustento que dá a vida. Ele é a vida. Com Ele tudo tem sentido, com Ele tudo tem rumo, com Ele tudo tem razão de ser. Só com Ele nós descobrimos
o que somos, de onde viemos e qual é o nosso futuro. É a partir daí, deste sentido dado por nosso Senhor, que a nossa vida tem uma razão de existir. Somente com Jesus nós temos esperança. Que tristeza são os desolados corações que estão distantes de Deus e não conseguem ver soluções e só veem problemas, amargura e sofrimento. Mas também nós podemos nos encontrar muitas vezes como Elias, desolados e sozinhos, tristes, pedindo a morte. E exatamente neste momento em que o Senhor nos encontra, que o Senhor nos dá o seu alimento, que o Senhor nos dá o sentido de viver. Elias estava ali cansado e ele caminhava para o Monte Horebe. Ele queria descansar em Deus. E ali, depois de receber aquele alimento, ele caminha durante 40 dias e 40 noites. Que alimento forte, que pão forte recebe este homem. O Senhor quer nos mostrar que depois que alimentados dele, nós caminhamos para a plenitude. Nós caminhamos para o encontro com Deus. O Senhor quer nos mostrar que aqui nós somos estrangeiros, que esta não é a nossa pátria nem a nossa casa, que aqui nós caminharemos para o verdadeiro descanso que só se dá em Deus e no céu, que enquanto estivermos aqui, sempre haverão tormentos, decepções e tristezas. E o anjo nos apresenta como a palavra de hoje a grande verdade vinda do céu. Levanta-te e come, que o caminho é longo, muito longo. Por isso, neste domingo em que celebramos a Eucaristia, o pão vindo do céu, o nosso alimento da jornada, nós devemos cada vez mais pedir ao Senhor a graça de ficar parecidos com Ele. A Eucaristia, meus queridos, deve nos fazer continuamente mais parecidos com Jesus. E se nós não estamos parecidos com o Senhor, é porque nós estamos nos alimentando de outras coisas que não são Jesus. É preciso que nós deixemos de lado tudo isso, porque diante das cinzas das coisas que o mundo nos dá, aparecerá somente o pão verdadeiro, como aquele recebido por Elias. Somente diante do Senhor nós teremos a verdadeira força, e tudo o que vier depois não nos conduzirá à nossa realização. Então, neste domingo, peçamos a graça de poder viver continuamente unido a Deus, pedindo a Ele forças para seguir nossa caminhada rumo ao céu. Assim seja. Amém.